Caríssimos, é com muita alegria que vamos agora abrir o nosso terceiro podcast Ascendentes. Você está gostando dos nossos conteúdos? Se você perdeu o episódio 1 sobre finanças e o episódio 2 sobre presença digital, volta aí e assista, porque estão imperdíveis. Hoje o nosso assunto é mulher, presença feminina, advocacia, os seus direitos enquanto empreendedora. Todos os assuntos convergem para a sua ascensão. Afinal de contas, esse é o podcast Ascendentes, para você ascender em todas as áreas da sua vida. Hoje comigo aqui a advogada doutora Fernanda Ribeiro. E eu peço a ela mesma que se apresente, conte um pouquinho de quem ela é e da sua carreira, onde ela trabalha e as suas especializações. É um prazer, Fernanda, te receber. Prazer é todo meu, Renatinha, de estar aqui nesse programa que é do meu coração, que eu tenho certeza que está acrescentando muito na vida das pessoas, né? Em várias áreas, né? Eu acho Graças a Deus. Nessa nossa atual conjectura, né, que está o nosso país, nada mais importante, né, do que começar com as finanças. Posteriormente, vim com a presença digital, que hoje o Instagram tem ganhado, né? O Instagram e o YouTube tem ganhado o coração das pessoas e as pessoas têm visualizado que é uma nova ferramenta, né? Sim, poderosa. E nada mais justo do que vir agregar o jurídico. Exato. Em todas essas áreas, né? Mas antes de falar sobre, né, o jurídico em si, eu gostaria de me apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Meu nome é Fernanda, sou primeiramente uma serva de Deus, tento deixar Deus guiar todas as minhas vontades. Sei que muitas vezes eu entrego o barco para Ele no meio do mar, naquela tempestade, eu quero tomar de volta. Deixa para Ele, que Ele é melhor condutor. E muitas vezes Ele fala comigo assim: minha filha, acalma. Como naquela passagem da tempestade, né? Que Jesus estava dormindo e todo mundo com medo. Em várias situações eu me pego vivendo essa passagem bíblica. E ela nos ensina muito, né? A realmente o significado da palavra entrega, né? Porque às vezes a gente entrega e deixa o pezinho atrás. A gente entrega duvidando. A gente entrega uma área da nossa vida e não entrega outra. E Ele quer todo o nosso coração, né? Ele quer tudo, né? E uma das partes assim que me chama muita atenção, que muitas vezes Deus me convida para pregar sobre essa palavra, e uma das vezes que Deus me convidou para pregar essa palavra, Ele me chamou a atenção a postura que Jesus estava dormindo no barco, né? Quantas vezes que a gente está vivendo uma tempestade e a gente pensa: cadê Deus? Onde que Deus está nessa situação? Mas Ele está ali, esperando a hora certa de agir, de acalmar a tempestade, de agir, né? Então, primeiramente, eu sou uma serva de Deus, uma filha de Deus, e depois eu sou filha do José Humberto, contador, com quem Tá emocionada, né? Não tem problema, Fernanda. Que eu tenho muito orgulho de ser filha da minha mãe, Odite, que também é o meu suporte e a quem eu devo tudo. E aos meus irmãos, o Tiago, a Cecília, a Cristina. E o meu filho, Gabriel. Que é um amor. E tá por aí. Ele tá por aí, gente. Ele tá por aí. Daqui a pouco ele aparece. Certamente. E, Renatinha, o meu sonho, né, de advogar surgiu, eu sempre falo com muito orgulho, que as pessoas sempre vêm transitando, né, com o tempo elas vêm mudando ali o que elas gostariam de ser.
eu já sou um pouco diferente. Desde os meus 5 anos de idade, eu conheci uma advogada que eu tenho certeza que várias pessoas aqui conhecem, que é a doutora Miriam Gontijo. Sim, eu já gravei um podcast com a doutora Miriam, ela nos deu uma aula de integridade, de tudo, né? Ela é uma mulher inspiradora. Isso, essa é a palavra que eu procurava. Ela me inspirou. Eu olhava para ela e falava assim, quando eu crescer, eu quero ser ela. Eu quero ser igual essa mulher. Empoderada, firme, né? E assim, e com vários outros adjetivos que agora me falta. Sim, que é concordo. até difícil de qualificá-la, né? De denominá-la com vários adjetivos. E aí, com essa inspiração, eu vim trazendo a minha vida toda. Passava ano, entrava ano, as pessoas falavam, eu quero fazer medicina, eu quero fazer odonto, eu quero fazer engenharia, que foram os meus colegas, né? Eu quero fazer agronomia, e eu ali firme na advocacia. Naquele sonho de trazer a defesa dos fracos e oprimidos. Sim. E nesse ponto, aí quando eu completei 15, 16 anos, que eu comecei, né, na minha época tinha o Enem, e tinha 3 fases da UFO, e aí eu comecei a estudar para a fase da UFO, mas meu sonho era o FMG, na PUC ou na Milton Campos. E Deus me agraciou em passar na PUC. Fiz a minha faculdade. Durante a faculdade, como fiz na PUC Arcos, era uma faculdade, Deus cuidou nos detalhes para mim. Como era uma faculdade menor, eu tinha um contato maior, uma proximidade maior com os professores, onde que eles nos conheciam. E uma professora que chama doutora Luciana Costa me convidou para desenvolver uma iniciação científica. Olha! E aí ela falou comigo, vamos desenvolver, já que você gosta muito da área constitucional, vamos desenvolver algo que te chame, algo que te atrai, que chame atenção para a nossa realidade, que é a nossa sociedade arcoense. Naquela época, foi em 2004, 2005, 2006. Eu lembro que eu ficava muito indignada. Aqui eu não quero trazer o tema político, né? Mas naquela época eu ficava assim, gente, eu estudo desde os meus 5 anos de idade. E eu ficava sem compreender aquele processo legislativo na criação das leis, onde que uma pessoa que tinha um estudo, né, tinha um estudo até a 4ª série, iria governar o país, iria criar as leis que me atingiriam diretamente. E nesse contexto, ela falou assim, vamos estudar então como que o processo legislativo abrange as pessoas na sociedade de Arcos. Como que as pessoas ali, o grupo de pessoas, a sociedade, agora me fugiu o nome, os representantes de bairro conseguem chegar até o legislativo. Como que eles conseguem buscar os direitos ali daquele bairro? Porque nós começamos a visitar os bairros. Aí ali foram 4 bairros investigados, né? Foco nosso de investigação. Desses 4, uma única pessoa sabia a hora certa de buscar os seus direitos, de pedir para o legislativo, porque era o momento correto. E ali ele alcançava todas as verbas, alcançava tudo que ele precisava para o crescimento do bairro. Ou seja, as pessoas perdem muito por falta de conhecimento, né? Perde. Por falta de uma informação adequada, do próprio processo, né? Perde. Exatamente, porque existem regras. Isso. Existem regras a serem seguidas e as pessoas, por desconhecimento, às vezes não buscam os seus direitos. E eu acho que esse trabalho que você fez, Fernanda, agora eu descobri de onde vem
essa sua característica da empatia. Porque, gente, para vocês que não conhecem a doutora Fernanda, dos seus pontos fortes na advocacia é a sua capacidade empática de se colocar no lugar do outro e defender aquela causa como se fosse dela. É algo que eu admiro muito nessa mulher que está aqui ao meu lado, e agora eu estou descobrindo aí a raiz, a origem disso. Porque você foi buscar junto à sociedade, junto àquela pessoa que necessitava, para entender as suas razões e as suas dificuldades. E nesse ponto, Renata, naquele momento ali eu tinha 20, 21 anos, né? Naquele ponto, não, na verdade eu tinha 23. Naquele ponto eu observei que as pessoas perdiam a oportunidade de chegar até o legislativo, porque elas chegavam no momento que já tinha passado a oportunidade. Uhum. Então, quando o legislativo chamava ali a sociedade para manifestar sobre algo, eles não iam. E somente um desses 4 conhecia o momento certo de manifestar e de reivindicar o direito daqueles que ele representava. E se a gente for trazer para a nossa realidade de hoje, Renata, quantas pessoas que eu converso que elas desconhecem a forma correta de chegar até o juiz e de buscar o seu direito? Eu tenho certeza absoluta disso que você está falando, que é uma afirmativa verdadeira. E isso nos entristece, porque isso deveria ser algo que todos os cidadãos deveriam conhecer os seus direitos, deveriam reivindicar os seus direitos, porque só através disso nós conseguimos chegar em algo maior. Eu questiono muito o governo, eu questiono muito algumas formas como as leis têm sido feitas, mas eu não posso só chegar, em virtude desse trabalho que eu desenvolvi, eu não posso só crucificar os legisladores. Eu preciso também pontuar a importância em que o cidadão deixa de exercer na sociedade em virtude de desconhecimento. Sim, com toda certeza. E atualmente, Fernanda, como que está a sua atuação no direito? Onde você está? Onde você se encontrou? Né? Essa pergunta ela é muito magnífica e é algo especial para mim. Nesse decorrer, eu desenvolvi, fui defender algumas outras cidades e sempre tive um sonho que hoje eu trago para o papel, que é desenvolver um mestrado. Porque eu tenho um desejo de levar esse conhecimento do direito, da raiz do direito para as pessoas. E nesse passo, eu fiz também um curso de contabilidade, em razão do meu pai, que é contador. Olha que interessante. Eu sempre gostei de ver meu pai defender o direito dos clientes dele. Muito de mim vem do meu pai, desse ponto. E aí, nesse passo, depois que eu tinha feito contabilidade, que eu estava trabalhando com meu pai, eu encontrei um extraordinário de um advogado, onde que ele me convidou para fazer parte do escritório dele, que é com muito orgulho que eu falo que é o Dr. Roberto Carlos de Azevedo. Tive o prazer também de conhecê-lo, inclusive ministrei um curso para o time dele dentro de imagem profissional e sei também da competência. E sabe uma coisa que me chama muita atenção no Dr. Roberto Carlos? É o desejo dele de investir no seu time, para que o seu time seja cada vez mais capacitado. E isso a gente não vê em qualquer empresário. E isso me chamou muita atenção nele. Tenho certeza que ele é uma pessoa muito humana. Ele é uma pessoa muito humana, uma pessoa extraordinária. E
pela lealdade, pela fidelidade que ele tem, eu falei assim, é com essa pessoa que eu preciso andar. E já tem 3 anos que a gente tá junto, né? E ele me deu a oportunidade, né, de buscar novos clientes, né, de captar clientes, de chegar nos meus clientes, onde que tem enraizado em mim essa empatia, né? Quando a gente fica só atrás, ali fazendo petições, chegando até o juiz, você não vive essa história com o cliente, você não vive essa empatia. E ele, conhecedor, ele é um dos meus mentores, né? Na advocacia, que eu também não posso deixar, o Dr. Roberto Tadeu, que é um mentor que eu tenho tanto orgulho. Os Robertos estão na sua vida. Estão na minha vida. E eu tenho muito orgulho deles, do time todo. São pessoas extremamente capacitadas, onde que eles buscam conhecimento o tempo todo. Tem trago, assim, várias teses novas, de forma que visa proteger, né? Visa proteger e reivindicar os direitos. Muitas vezes o direito vem a ser lesado, né? Vem a ser deturpado. E aí eles vêm estudando, trazendo, nosso time vem estudando, trazendo tese nova para defender os cidadãos. Vou te falar uma coisa agora que tenho certeza que vai te causar uma certa surpresa. E eu tenho uma amiga que fala que eu sou uma caixinha de surpresas. Então, Xandinha. Eu fiz direito. Não acredito. Tá? Eu fiz direito na Faculdade Pitágoras, em Belo Horizonte. Uhum. E eu amei estudar direito. Eu não fiz o direito com aquele intuito de seguir na profissão, tanto que a minha formatura foi simbólica, porque eu fiquei devendo meu TCC, que era o trabalho de final de curso, porque eu tive meus 2 filhos durante o curso de Direito, inclusive a faculdade era perto de casa, no intervalo eu ia amamentar Mateus na hora do intervalo e voltava para a faculdade, né? Mas eu me encantei pela teoria do direito, fiz o exame da ordem, passei, nunca botei a mão na carteira, mas eu fiz direito penal, e o direito penal me encantava. Porque na teoria ele é muito bonito, né, Fernanda? O direito penal é muito bonito. Renatinha, quando eu sempre falava, o direito penal, ele causa uma sensação, um frio na barriga, causa uma sensação extraordinária na gente, que às vezes eu não vou conseguir agora me expressar. Eu sempre tive muito medo do direito penal. Com o Dr. Roberto Carlos, eu não sei te falar, mas vieram várias situações, várias ações penais até mim. E aí, uma dessas situações, a gente teve que ir até a APAC, né? Aí eu convidei o Dr. Roberto Tadeu e mais a doutora Nayara. E a doutora Érica nos acompanhou. E eu falava, gente, eu só consigo ser advogada criminalista se eu tiver amparada. Porque, Renata... É pesado. Na prática, eu senti isso, esse peso. É pesado. Eu fiz estágio na Procuradoria do Estado de Minas Gerais, então eu fazia pareceres em segunda instância da Lei Maria da Penha. E, assim, a gente ficava muito chateada, é a palavra. Eu ficava chateada, entristecida, porque nós preparávamos, né, aquele parecer magnífico, né, baseado na lei, nas provas e tudo mais. Aí, a mulher, que era a vítima, chegava na frente do juiz, na hora H, e retirava a queixa. Isso acontecia com muita frequência, né? Então, o que eu percebi? Esse distanciamento do direito penal da teoria para a prática. Eu senti que a parte prática, ela era pesada, ela trazia inclusive um peso emocional e espiritual para nós que estávamos ali operando o direito. Você sente também que há essa carga emocional, espiritual, não só no direito penal, mas eu vejo o direito de família também, né, Fernanda?
é muito, é muito, é muito, é muito pesado. E nesse dia que a gente foi até a PAC, nesse dia, né, que foi eu, Dr. Roberto Godoy, não o Roberto Carlos, a doutora Nayara e a doutora Érica. Foi tão pesado, era um crime assim, não era um dos crimes mais bárbaros, não era, era um crime de tráfico, né, e de roubo, só porque naquele momento, na conversa com o acusado, né, eu tive que repensar um pouco, né, eu tive que repensar os meus princípios, eu tive que repensar ali aonde que eu gostaria de estar. E hoje você observa que às vezes a pessoa vai para a prisão com um crime de menor potencial ofensivo, digamos, né, assim, e ela volta aprendendo a fazer crimes muito piores. Exato. Na teoria, né, por exemplo, os presídios, né, era realmente para resgatar aquele ser humano, para ele ser inserido novamente à sociedade, com valores, mas o que a gente vê na prática é exatamente o inverso. A pessoa sai pior do que entrou, essa é a realidade, gente. A pessoa sai pior do que entrou, às vezes ela entra numa penitenciária para um crime. Lógico que não existe, gente, pecadinho e pecadão, eu não estou falando isso. Todo crime é crime. Mas assim, a pessoa vai, é o famoso ladrão de galinha e sai um mega traficante, sai, né? Então assim, é a realidade das nossas penitenciárias. E eu fico realmente com muita apreensão em relação a vocês, advogados, que atuam diretamente nessa área, porque vocês têm que fazer uma blindagem, né? Eu falo que é uma blindagem emocional para você não levar isso para dentro da sua casa. É a mesma coisa da medicina, né? A pessoa vê morte, a pessoa vê luto e ela tem que se blindar também para não levar aquilo para dentro da sua casa. Renata, e eu acho muito importante eu trazer para você 2 fatos. Que durante essa experiência minha, hoje eu tenho 15 anos de formada, 13 anos com a carteirinha da OAB. Nesses 13 anos aconteceu 2 fatos que diante ele vem colocar a realidade. O que acontece? Às vezes o ladrão de galinha, ele foi preso, ali ele faz o network com o traficante maior. É o network maligno, né? É o network maligno. Ali ele chega com traficantes maiores, onde que ele pega contato de forma e ele aprende a negociar, ele aprende a ver como que ele vai chegar, aprende a cobrar e ali ele aprende. Muitos conseguem estudar o direito penal de forma deslumbrante. Eu sempre fui muito observadora. Se você observar as pessoas que vão para esse lado, eles são muito inteligentes. Eles aprendem assim, ó. Eles pegam as coisas com muita facilidade. Eu não tenho dúvida da inteligência, mesmo porque hoje a gente vê as grandes quadrilhas, né? E eles são mega organizados, né, Fernanda? Muito. Eles são organizados, eles são inteligentes, eles são estruturados, eles têm uma hierarquia própria, né? Então, eu concordo totalmente com você. E 2 fatos que eu preciso trazer é que, assim, eu sou católica e eu acredito que o ser humano é capaz de se ressocializar. Eu também acredito, senão a gente não acreditaria no poder infinito de Deus. E eu tenho 2 fatos que vêm trazer isso. Um fato veio para o bem e o outro fato não. Um fato é o Juninho. Ele fundou a comunidade Missão Vida Nova, do qual eu fiz parte durante alguns anos. Levei a palavra de Deus para
para a PAC, para os dependentes químicos. A história do Juninho é muito bonita. A história do Juninho, ele era um usuário de droga e ele cometeu um crime e na prisão, num momento na televisão, onde que o Santíssimo estava exposto, ele encontrou o amor de Deus. E ali ele mudou de vida. Eu creio. E ele decidiu naquele momento que o dia que ele saísse da cadeia, ele ia levar a palavra de Deus, o amor de Deus, para essas pessoas que não tinham experimentado o amor de Deus. A função do o objetivo, o propósito do MVN hoje é levar as pessoas menos favorecidas, digamos assim, a experimentar o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é capaz de transformar essas pessoas. Eu creio. E aí eu já venho para um outro contraponto. Nessa fase, eu conheci um jovem que ele foi apreendido por tráfico e ele me procurava e ficava insistindo para mim, para eu assinar para ele, porque ele queria mudar de vida, mas que a mãe falava com ele que não, que a vida dele não era essa e que o lugar dele era lá apreendido. E ela não queria assinar para ele. Aí nesse ponto, uma tia dele levou ele para, acho que era, isso já tem uns 8 anos, levou ele para, acho que é para Coromandel, esqueci o nome da cidade. Tentou, e aí depois, muitos anos sem ter notícia dele, eu fui ter notícia dele que ele estava preso no Sebastião Satiro. Ou seja, como você falou, né, um exemplo do bem, né, e um exemplo do mal. Que então a gente pode observar, né, se tiver oportunidade para a pessoa se ressocializar, ela consegue. Mas se não tiver também ali um suporte, um apoio, Renata, é quase impossível. Porque a situação, ela não é favorável, concorda? Concordo. A situação em si de um presídio, de uma delegacia, de uma penitenciária, ela não é favorável. Uhum. E deveria ser, na realidade, mas não é favorável. A pessoa que consegue reverter aquele quadro com muita força de vontade, é realmente por Deus, né? Porque realmente aquele contexto não é favorável. E assim, você observa que quando não precisa nem chegar, né, levar para a vida desses criminosos, né? Vamos trazer para a nossa. Quando você erra, ali o seu nível de confiança, as pessoas desconfiam de você. Então imagina uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou. Autoestima baixa, sem amigos. Né, sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Então assim, e Renata, e eu te falo algo muito mais profundo do que isso. Na Igreja Católica, muitos pregadores sempre falam que para a gente não acusar aquele que caiu no erro. Porque a gente que está de pé que reze para a gente não cair. Eu sempre falo com todo mundo que aquele que cometeu um erro, um dia ele foi uma pessoa boa. E pode voltar a ser. Todos merecem uma defesa. Todos, né? todos. É um direito sacramentado, né? Todos merecem. Mas eu entendo também que tem pessoas que são difíceis de serem defendidas, né? Tem pessoas que mentem para os advogados, né? E que no meio da audiência a gente descobre a verdade. Já te aconteceu? Posso te contar um fato extraordinário? Uma cliente me procurou porque o marido sofreu um acidente de trânsito e ele é motorista e veio a falecer. E ela, a empresa tinha ali, né, um seguro de vida e ela depois passou
muita dificuldade financeira em virtude da ausência do marido. E em virtude dessa falta de apoio, né, no qual a empresa, né, teve ali as suas falhas, né? E a gente foi buscar os direitos dessa cliente. E ali, numa briga ferrenha, no meio da audiência, a gente começa a discutir se não tinha direito. O juiz vira para a empresa e fala. Para a empresa. Para a ré e para a empresa e fala: olha, você sabe que a autora tem o direito, né? Então, apresente as provas que impeçam ela de receber. Uhum. O ônus era deles. Isso. Né? E aí, a gente descobre no meio da audiência que a sogra dela tinha recebido o seguro de vida e tinha afirmado perante a empresa que ele não era casado. Que ela que era a herdeira necessária para receber o seguro. E todos os outros, e todas as outras verbas trabalhistas, no meio da audiência. Na hora que o juiz viu o espanto nosso e da autora, sim, o juiz virou para ela e virou para a parte e falou assim: pois é, se a autora agora comprovar que ela é a legítima herdeira, que ela é a legítima herdeira em virtude do casamento, vocês pagaram mal, vão ter que pagar 2 vezes. Porque quem paga mal, paga 2 vezes, não é? Uma premissa do direito. E nós conseguimos provar que ela era a herdeira necessária, que ela é herdeira legítima, e ela recebeu a indenização. E a empresa teve que pagar em duplicidade. Pelo seu erro de não ter verificado a veracidade dos fatos, né? Isso. Mas, Fernanda, vamos dar um pulinho para o direito empresarial? Vamos. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir posteriormente esse podcast são empreendedores, são empreendedoras, né? São pessoas que têm o sonho de empreender, né? Uhum. Então, o que você pode acrescentar para essas pessoas em termos de direito empresarial, em termos de legalidade, porque eu vejo que muitas pessoas estão empreendendo sem ter CNPJ, Fernanda, estão empreendendo na ilegalidade, né? Então, o que você aconselha para uma pessoa que tem o sonho de empreender ou que já está empreendendo na ilegalidade? Ótima pergunta, Renata. O nosso escritório, eu esqueci de falar, né? Nós atuamos na área empresarial, civil, trabalhista, criminal e previdenciária. Renata, eu tenho me descoberto uma paixão muito grande pela área empresarial. Com a assessoria preventiva, com a assessoria jurídica, nós conseguimos trazer a empresa para algo que ela não esperava. Então vamos lá. Hoje, uma pessoa que ela não tem um CNPJ, ela fica restrita no seu crescimento. Maravilhoso, observação. Ela não consegue, em virtude da ilegalidade, ela não consegue atingir o mesmo patamar. Vamos dar um exemplo de uma manicure, que trabalha muitas vezes na informalidade. Uma manicure que trabalha na formalidade, com assessoria jurídica, ela consegue empreender e alavancar o seu negócio. Um dos exemplos que nós temos hoje muito grande é da manicures. Olha o tamanho, a dimensão que é, né? Elas conseguem, inclusive, captar recursos, tá, gente? Captar recursos que são fundamentais para o desenvolvimento de uma empresa. Elas conseguem ter o respaldo jurídico quando tiver um colaborador, né? E questões relativas ao direito do trabalho e tudo mais, né, Fernanda? Ela consegue fazer contratações de funcionários, né? Porque com a captação do recurso, com o financiamento, porque hoje o governo ele investe muito nas empresas. Por quê? Porque a empresa é onde que gera emprego. É onde que a economia gira. Então,
o governo, ele investe e proporciona facilidades para o empreendedor conseguir captar dinheiro, conseguir captar recursos para crescer. Ou pelo menos deveriam, né? Ou pelo menos deveria. E nesse viés, uma pessoa que ela com recursos, ela consegue investir, ela consegue prosperar, ela consegue aumentar ali o seu negócio. Gente, eu quero falar com você, empresária. Ainda que você tenha constituído seu negócio por necessidade, tá? Você não fez a sua empresa, você não dá o seu sangue, você não é marketing, jurídico, tudo da sua empresa. Você não faz isso, não é para comprar suas brusinhas. Eu não tenho um negocinho para comprar minhas brusinhas. Não, você é uma empresária. Se veja como uma empresária, enxergue o seu negócio como um negócio que precisa ter departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de marketing, ainda que seja um pequeno negócio. Renata, eu sempre te vejo, olha a minha caixinha de surpresa, eu sempre te vejo como aquela pessoa que me possibilitou me posicionar para ascender. Fico feliz. E hoje você está possibilitando as pessoas que estão nos assistindo a ascender, a se enxergar, a se empoderar, a procurar ajuda jurídica. É isso que eu quero. Para ascender, para crescer, para prosperar, porque com a nossa ajuda, nós vamos trazer ela para a legalidade. Na legalidade, a gente vai buscar formas legais dela crescer. Exatamente, gente. E tem muita gente que fala assim, não, mas eu estou satisfeita com aquilo que eu ganho, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu produzo. Gente, mas não há honra, muitas vezes, em ser pequeno, em ser medíocre. Porque quando você cresce, quando você prospera, você já pensou por esse lado? Você pode ajudar muito mais pessoas. Você pode contratar colaboradores que vão sustentar as suas famílias. Já pensou por esse ângulo? Você pode criar algo como uma sociedade sem fins lucrativos, você pode criar uma fundação, você pode criar uma ONG, algo que vai contribuir com a sociedade, mas para isso você tem que crescer. Eu bato muito nessa tecla, parece que eu tô com raiva, né, da pessoa que quer ter um negocinho, quer ter um negocinho. Não é isso, é porque eu quero que você abra a sua mente, que a prosperidade, ela contribui com a nossa sociedade, Fernanda. E Renata, quando a gente, te ouvindo falar, quando a gente volta, né, para esse ponto, Deus nos quer próspero. Então, se as pessoas hoje for parar para pensar onde que eu estou, aonde que Deus gostaria que eu estivesse, igual você trouxe, né? Muitas pessoas hoje conseguem ajudar várias outras, né? Através de doações, mas se ali, ela com esse intuito de ajudar, se ela criar uma ONG, uma associação de amigos sem fins lucrativos, ela vai dobrar o potencial para ajudar muito mais pessoas. Exatamente. Para isso, ela precisa ter inicialmente recursos, ela precisa ter um jurídico atuante. Precisa. Né? Eu quero que as empreendedoras entendam que elas precisam se cercar de profissionais nas mais diversas áreas. E Renata, sabe? E nesse ponto, a gente precisa voltar lá no inicinho da nossa conversa, onde que eu falava que dos quatro representantes de bairro, que somente um conseguia trazer todo o investimento ali para o bairro, trazer crescimento. Por quê? Porque ele sabia ir aonde, sabia buscar. E hoje, se você for olhar para essas empreendedoras que elas não conseguem
trazer para a legalidade e ter ali o empoderamento para crescer e para buscar, acaba fechando as portas. acaba fechando É as o que a portas. gente vê, né? A cada 10 negócios no Brasil, cerca de 6 fecham as portas em menos de 2 anos, né? São dados que a gente tem aí da nossa economia. Então, Fernanda, ainda dentro dessa área, tá? Empresarial, você aconselha, porque outro ponto que eu percebo é que as pessoas, elas ficam engessadas porque elas não querem passar do MEI, tá? Para o simples, né? Aí elas ficam naquela preocupação do faturamento, do limite do faturamento, para não passar para o Simples Nacional e, quiçá, né, a uma grande empresa. Juridicamente falando, porque eu falo, gente, paga mais imposto quem fatura mais, ou não? Justamente, só paga imposto quem fatura. E olha para você ver, Renata, quando você fala assim, Fernanda, a pessoa está segurando ali o crescimento dela para não pagar mais imposto. Mas você não sabe que se você buscar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, o advogado em comunhão com o contador, ele consegue subterfúgios que vai diminuir em outros pontos a carga tributária. Então, você aumenta o seu lucro, você paga o imposto no Simples, mas a gente consegue redução em outros benefícios. Sim, eu sei que tem apoios culturais também que a empresa pode fazer, né, para diminuir também o pagamento de impostos, ou seja, conhecimento, né? E onde que você vai buscar isso? Com a ajuda de um advogado empresarial, alguém que vai te assistir nessa empreitada. Minha amiga, meu amigo, eu quero ver você crescer, ascender, brilhar, tá? Quero agora convidar você, Fernanda, aliás, eu quero te presentear também com o meu livro. Que é uma honra, é uma honra receber esse livro. Fernanda, o luxo mudou, uma nova perspectiva, o luxo silencioso. Não é um livro técnico, é um livro filosófico, onde eu analiso as novas facetas, né, do luxo hoje, que hoje estarmos aqui é um luxo, e ter tempo com a família é um luxo, ter tempo para você fazer uma atividade física, viajar, é um luxo. Hoje o luxo ele não está mais atrelado à aquisição de riquezas materiais. Então eu quero te presentear, tá autografado também para você. Que é uma honra. Vou levar para outras pessoas. Vou dividir com outros amigos que precisam gostaria conhecer. do seu feedback também. Pode deixar. Né? A Fernanda, ela faz parte do Mastermind Ascendentes, né? Nós estamos com esse propósito de crescermos juntas e logo, logo vamos abrir também as portas para novas empreendedoras fazerem parte desse projeto. E quero pedir você, Fernanda, que olhe agora para aquela câmera, deixe uma mensagem final para quem vai nos assistir, para empoderar, né, essas mulheres. Fala um pouquinho de quem era a Fernanda. Quem é a Fernanda hoje? Como que você está conseguindo utilizar essas ferramentas para se empoderar também, enquanto empresária que você é? Meninas e meninos, né, que estão nos ouvindo. A Fernanda antes da Renatinha, antes do Mastermind, porque eu conheço a Renatinha, já deve ter... Foi no início do ano, né, Renatinha, que nós começamos. Já tem um ano já. Era uma Fernanda tímida, uma Fernanda que não reconhecia o potencial, era uma Fernanda que não se conhecia. Eu, com muito orgulho, eu consigo falar que a Renatinha, ela conseguiu descobrir a chave, né? Abriu a caixinha ali da Fernanda em ter empatia. Eu não conhecia esse lado meu. Na verdade, eu sabia, mas eu não sabia... que isso era um grande diferencial. Isso, né? Não sabia reconhecer
que isso trazia algo bom para mim, porque muitas pessoas falavam assim, ah não, Fernanda, mas você tá se envolvendo demais com as pessoas, com os casos, você não pode, só trazia algo ruim. É porque as pessoas só sabem um padrão, né? Isso. O mundo hoje, ele é carente de autenticidade, né, Fernanda? E quanto mais a gente busca a nossa verdade, a nossa autenticidade, mais a gente se destaca no mercado. Verdade. E quando você se conhece, você consegue trazer o cliente para você. Porque você tem tanta certeza daquilo que você vai possibilitar para ele, as vantagens que você vai trazer para ele, que o nosso escritório, somado com o cliente, a gente assim, é algo que vem trazer prosperidade, tanto para nós. É uma força, né? É uma força, quanto para eles. E você, que precisa hoje de uma ajuda para se reconhecer, para se empoderar, tá aqui a minha amiga Renatinha. Não, estamos todas nós, Fernanda. Hoje o dia é seu, né? Eu quero dizer que eu recomendo, né, o trabalho da doutora Fernanda, o escritório da doutora Fernanda junto com o doutor Roberto Carlos. São profissionais de excelência, são profissionais que realmente vão buscar a solução para o seu problema, não para o deles, para o seu problema. Eu confio no trabalho dela, né? E, Fernanda, em quais áreas que você pessoalmente está atuando no momento? Olha, o escritório, porque assim, nós somos uma equipe de 60 pessoas, né? Então, o escritório atua na área previdenciária, trabalhista, civil, criminal e empresarial. Então, como nós somos uma grande equipe, fica subdividido cada área para cada pessoa. Então, seria assim, a gente chega até o cliente chega até a gente. E vocês direcionam. Direciona para a equipe correta, para a equipe que só fica para estudar, para trazer a solução para o nosso cliente. Então, qual seria ali a minha função? A minha função é ser intermediária do cliente até chegar nessa equipe que só fica por conta de estudar e trazer a solução para o nosso cliente. Mas eu também não posso deixar. Eu preciso aproveitar esse ensejo. Renata, eu sou muito grata à sua vida. Amém. Sou muito grata da Fernanda que é hoje através de você. Você sabe, né, do momento frágil. Gente, eu não esperava por isso, viu? Não esperava. Não. É algo que eu preciso... Não estava. É algo que eu preciso ressaltar. Obrigada, Fernanda. Estou passando por um momento mais de fragilidade, onde que eu encontrei esse apoio na Renata. No grupo? No grupo, em todas as meninas do Master. Eu não posso receber sozinha, né? Porque todas, né, que estão no grupo, estamos fortalecendo umas às outras. Eu falo que nós somos como uma cadeira. O Master, eu enxergo ele como uma cadeira. Quando ela tá manca, você observa que as outras pernas sustenta que tá manca. E é assim que eu me vejo hoje no Master. E a Fernanda, e eu falo assim, eu quis trazer o elogio hoje para você, porque foi você a idealizadora. Por mais que as meninas que estão atrás, que dão suporte e faz com que o Master aconteça, mas hoje eu preciso trazer, porque Deus colocou no seu coração. E a Fernanda antes da Renatinha é uma. A Fernanda após a Renatinha é outra. Eu vejo assim, a minha maior fascinação com Jesus é porque Jesus, ele enxergava no outro aquilo que ele não conhecia ainda. Como Maria Madalena, que ela era, né, conhecida, né, como prostituta, ninguém dava valor, mas Jesus ali já via nela Santa Maria Madalena. Já via o potencial que ela tinha. E foi você assim comigo. Oh, glória! Você reconheceu em mim aquilo, o melhor que eu poderia ser. E a todo tempo você vem trazendo isso aflorar, né?
você vem me aflorando essa qualidade, aquilo que eu posso ser de melhor para os outros. E que assim continue, Fernanda. Amém. Você que está aí, né? Nós estamos finalizando agora o nosso podcast de hoje com muitas emoções. Eu não esperava por isso, né? Mas que o seu potencial também venha à tona, que ele não fique só no campo das ideias, que ele não fique só interno, que os seus dons realmente você os potencialize e você os coloque para contribuir com as pessoas ao seu redor. Esse é o meu desejo, tenho certeza que é o da Fernanda também. Com certeza. E, amados, assistam esse podcast e se alguma parte tocou o seu coração, um conteúdo enriqueceu você, mande para outra pessoa que também precisa dessas palavras, dessa presença da Fernanda, essa pessoa iluminada, essa presença que traz o perfume de Jesus na sua essência. E nós terminamos por aqui.